Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia. Que vocês tenham um dia poderoso e energizado rumo ao topo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à área nacional. Meu nome é Douglas Alves, eu sou coach em marketing digital e eu estou aqui agora um pouquinho para compartilhar a minha experiência com vocês. Vamos rumo ao topo. Vale, deixa eu ver os comentários. Seja bem-vinda, Eliséia. Vamos rumo ao topo. Deixa mais gente entrar para a gente começar. Seja bem-vindo, Juliana. Rumo ao topo. Vamos lá. Vou me apresentar, contar um pouquinho da minha trajetória. A Karina me convidou, me deu esse espaço para conversar um pouquinho com vocês. E tomara que o dia nosso, essa semana, seja uma semana extraordinária, poderosa e energizada. Eu comecei minha vida no empreendedorismo dia 28 de março de 2012 e quando a gente começou lá atrás, há 7 anos atrás, eu e minha esposa, a gente tinha uma empresa de vendas. Ah, olha quem entrou! Estou falando hoje dos Estados Unidos, de uma cidade chamada Long Branch. Tem empresas aí no Brasil e as empresas muito voltadas para o mercado de tecnologia e marketing digital. E 7 anos atrás, quando a gente começou com o empreendedorismo, era eu na rua vendendo e minha esposa organizando os escritórios, cuidando do escritório como uma back-office, me ajudando. Atrás de um grande homem existe uma grande mulher super organizada. A exemplo, eu gosto muito daquela passagem da Bíblia que fala que quando o esposo morre, a mulher com filhos não sabe o que vai fazer e ela chama o profeta de Deus e fala: me ajude, porque eu estou cheio de dívidas e meu esposo era bom, mas ele não controlou financeiramente o negócio aqui. Aí o profeta chega nela e fala assim: você tem alguma coisa aí? E ela: não tem nada. Aí o profeta: lá na sua casa eu acho que você tem azeite. Aí ela fala: sim, azeite eu tenho um pouquinho, mas um pouquinho, um pouquinho. Então você vai fazer o seguinte: você vai ir na vizinhança e pegar o máximo de vasilha que você conseguir. Aí ela foi, obediente a Deus, começou e com fé começou a pegar as vasilhas, muitas vasilhas. E eu só vou fazer um parênteses aqui agora. Oi, Karina, rumo ao topo, vamos. Se você quiser entrar aqui, você me fala, meu amigo, eu já tomei conta do espaço aqui já. E ela chega pro profeta e entrega aquele tanto de vasilha. E só um parênteses, olha a fé. Às vezes a gente não tem a fé o suficiente para acreditar no que Deus está falando com a gente. E ela mesmo, só com um pouquinho de azeite, ela acreditou e foi atrás. Só me dá um feedback se você está me escutando bem, tá bom? E ela foi atrás e pegou aquele tanto de vasilha. E na medida que ela ia derramando um pouquinho de azeite, aquele pouquinho que ela tinha foi enchendo várias vasilhas, várias vasilhas, várias vasilhas, várias vasilhas, e de tal maneira que ela conseguiu. Aí o profeta falou: agora vai e vende esse azeite. Aí ela pegou e foi, olha só, vamos supor que o profeta falava assim: agora pega esses produtos e vende. Pega esses produtos da Mary Kay e vai vender. Aí ela vai e vende, paga todas as dívidas e ainda sobra para a família e para os filhos. A nossa, ali o profeta acabou de fazer uma empreendedora. E ali poderia ser qualquer produto no lugar do azeite. Mas o azeite também tem a simbologia do Espírito Santo. E ela começou a colocar ali a fé naquelas vasilhas. E se ela tivesse um relacionamento ruim, se ela tivesse pouco network na vizinhança dela, se ela não conhecesse as vizinhas dela, sabe o que ia acontecer? Ela não ia ter resultado. E por ela não ter resultado, por network, ela não ia conseguir muitas vasilhas. Então o projeto de Deus não ia dar certo. E a fé. O que é a fé? Mesmo com pouco azeite, ela acreditou na palavra de Deus. Então eu vou te falar agora. Se você está do outro lado, desconfiando, tendo aquele pensamento ruim sobre você, é isso que o inimigo quer. O inimigo, em alguns idiomas, significa adversário. Outros idiomas, igual o aramaico, que era a língua de Jesus Cristo, significa demônio. E a maior batalha a ser vencida é aquela que acontece dentro da gente. Por que eu estou te contando essa história? Eu era gago. Aos 14 anos, quando eu estudava, eu era praticamente aquele menino que era filho de borracheiro. Minha mãe era professora e com muito orgulho amo demais os meus pais, demais. A educação que eles me deram me trouxeram até aqui. O exemplo
ele comove, ele modifica, ele transforma qualquer pessoa. E aos 14 anos eu era gago, muito gago. Tem vários vídeos meus no YouTube, no meu canal chama Douglas Alves, é no YouTube Palestra Empresarial, no meu Instagram Douglas Alves _coach. E hoje a fraqueza, o ponto mais fraco que eu tenho era o que, aos 14 anos, era a comunicação. E desse ponto mais fraco se tornou o meu empreendedorismo, se tornou o ponto mais forte. De repente o ponto mais fraco seu está sendo as dívidas, os pensamentos ruins, está sendo a falta de motivação de buscar estratégias diferentes. Vou te contar uma historinha aqui agora. Tinha um menino, ele tinha aproximadamente 9, 10 anos, e digita aqui quem tem filho. Digita aqui agora, eu quero ver quem tem filho. Fala, Douglas, eu tenho um, tenho dois, e se possível coloca a idade dele. Essa história, o menino tinha 9 anos de idade. E aos 9 anos de idade, quando a mãe saía para trabalhar, ele ia jogar bola na rua. E a mãe falava assim, ó, não jogue bola sem eu estar te olhando. O sim é bom e o não também é bom. Só que ele só respeitava o sim, ele nunca respeitava o não. E ele ia jogar bola. Quem nunca foi jogar bola na rua na ausência da mamãe? Antigamente acontecia mais, hoje com menos frequência, né? A Aline Costa tem, a Ana Souta tem 2, um de 18, um de 3, a Eliséia tem, a Juliana tem 2, a Aline tem um de 8 e um de 6 anos, isso aí, vai colocando aqui. E esse menininho, ele ia jogar bola na rua. E acontece que chutaram a bola muito forte e caiu na avenida. Quando ele foi buscar a bola, veio o caminhão. E o caminhão passou em cima dele. Na graça de Deus, ele não morreu. Só que o braço esquerdo dele foi esmagado. E esse menino, praticamente entrando na adolescência, sem o braço, começou a sofrer muito preconceito na escola. De tal maneira que entrou até uma depressão. Lembra que depressão está no passado e a ansiedade está no futuro. E ele entrou uma depressão, não queria sair do quarto dele por nada, no quarto escuro dele. E um tio dele começou a fazer uma formação de coach e começou a levar ele para um esporte chamado judô. E lá no judô, o professor dele olhou para aquele menino muito abatido, praticamente sem vida, uma criança, e começou a ensinar judô para ele. E durante um ano seguido, o professor dele ensinou o mesmo golpe. Durante um ano, ensinando o mesmo golpe. E depois ele nunca questionava e ele começou a recuperar a vontade de viver. Começou a voltar para a escola. E a mãe entendeu a progressão e aceitou aquilo. A mãe, infelizmente, aconteceu que o esposo dela deixou ela só com esse menino. Ele não aguentou tanta pressão e, infelizmente, deixou ela sozinha. E ela se virando, trabalhando, cuidando dele, se virando, trabalhando muito. E o professor chega para a mamãe e fala assim, mamãe, eu vou inscrever o seu filho numa competição que é igual o brasileiro de campeonato de judô. E ela, nossa, mas vai quebrar o outro braço dele. E começou a colocar um monte de crença. Mamãe, se você tem filho, escuta o que eu estou te falando. Cuidado com as palavras quando você vai falar para o seu filho. Não chegue falando, você vai cair, não corra, troque. Fala assim, cuidado, você pode cair. Porque imagina se a mãe do Neymar fala assim para ele, Neymar, não corra, você vai cair. É uma profecia. Então cuidado com o que você fala, que as palavras, ela tem muito, mas ela tem muito poder. E ela começou a colocar a crença no menino. E aquela depressão começou a voltar, aquele medo, aquela falta de ar começou a voltar. E o professor conversou com a mãe, conversou com o menino e eles entraram no campeonato de judô. E um parênteses, tem um livro e me falaram que leitura era muito bom para gagueira. E eu comecei a ler muitos livros, muitos. E aqui eu vou deixar o primeiro livro, que chama Confissões de Agostinho. Lá fala que não deixa a oportunidade passar. Ele tinha medo da graça passar e ele está distraído. E o professor vira para ele e fala, na primeira oportunidade, aplica o seu golpe. Aí ele, o adversário maior, o adversário lembra que significa inimigo, significa demônio. Ele olha para aquele adversário, olha para a faixa dele, tinha acima de 3 faixas, que a dele era básica. Ele olhou para o professor numa cidade pequena, onde que a maioria das pessoas elas se reúnem em qualquer evento. Ele tenta achar o pai dele na arquibancada
e nem o pai dele vai assistir ele. Mas a mãe estava lá, a mãe estava agarrada, a mãe estava perto do ringue ali, não sei como fala no judô, e a mãe torcendo com os olhos vermelhos de emoção e ao mesmo tempo medo. Na primeira oportunidade, cheio de coragem, e a palavra coragem significa coração mais ação. O nome da palavra coragem é coração e mais ação. Ela vem de duas palavras. Ele aplica o golpe e ganha a primeira luta. A meta dele era ganhar uma luta, e ele ganhou. E ele ganhou a primeira, ele ganhou a segunda, a terceira, a quarta e chegou na final. Já com chances de classificar para um campeonato superior. E o outro adversário agora era muito maior e faixa preta. Gente, impossível ganhar de faixa preta quando você é faixa básica. Faixa preta conhece muito mais golpe. Só que para Deus, a especialidade dele é o impossível. O Walt Disney, eu gosto muito do Walt Disney, inclusive já fiz cliente oculto na Disney, ele fala assim, trabalhe no impossível, porque lá a concorrência é menor. Anota essa frase aí, trabalhe no impossível, porque lá a concorrência é menor. E ele começou a trabalhar. Ele começou a trabalhar, segurando o menino com um braço só e todo mundo, tadinho, tadinho, mas já tinha muita gente torcendo para ele. Na primeira oportunidade, quando o menino distraiu, ele aplica o golpe que ele sabia e ganhou um campeonato inteiro sabendo apenas um golpe. E a TV foi entrevistar como, professor, que ele, com um braço direito só, ele ganha tudo uma competição, um brasileiro, e com uma faixa tão básica. O professor falou assim, ele não sabe o seu golpe. Ele dominou a ansiedade. Ele era muito medroso, porque ele não estava. Quando você perde um dedinho, o seu corpo fica totalmente descontrolado. Ele perdeu um braço. E quando ele perde esse braço, eu controlei a ansiedade junto com ele. Ele controlou e dominou a depressão. Ele não saía do quarto, só chorava. Hoje ele é só alegria, só confiança. E o golpe que eu ensinei para ele só tem um jeito de sair, é segurando o seu braço esquerdo. Ou seja, transforme no marketing digital, tem uma ferramenta chamada, só para vocês entenderem um pouquinho, tá? Análise SWOT, que é forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Você pode levar isso para qualquer âmbito. No marketing, a gente está no mesmo marketing, eu estou no digital e você está no marketing direto. Tudo é marketing. Se vocês entenderem que a venda ela acontece muito antes da venda acontecer, acontece o rapport, que são técnicas de venda. O que é o rapport? Um espelhamento. Você está na frente do cliente, pesquisa sobre essa técnica chamada rapport. Escreva na sua agenda quais são seus pontos fortes e seus pontos fracos. O que dos seus pontos fortes pode transformar em oportunidade? E o que dos seus pontos fracos pode virar ameaça? E de repente, o seu ponto fraco pode virar o seu ponto mais forte. A minha gagueira, ela me deu muita motivação e hoje eu sou palestrante. Já palestrei para dezenas de pessoas. Coach, eu já fiz coach para várias pessoas diferentes. Meu pai era borracheiro, né, todo humilde, aquela roupinha suja. Eu chegava lá, falei, pai, como é que tá o dinheiro emprestado? Já peguei dinheiro emprestado com meu pai para tirar xerox. E muitas vezes, gente, mas quantas vezes foi isso? Eu só quero te dizer que independente de onde que você veio, o importante agora é para onde que você vai. Para de ficar pensando negativo. Eu carrego comigo um mantra. Anota esse mantra. O que eu vejo, eu crio. O que eu crio, eu sou. O que eu sou, eu faço. E o que eu faço, eu tenho. Para você ter, você tem que visualizar antes. Eu estou na semana do marketing digital. Eu até agradeço muito a Karina, porque ela me indica, ela me chama. Gente, aqui ela não me paga, por exemplo, para estar aqui, porque eu faço com alegria, porque eu acredito no trabalho dela. Eu admiro o trabalho dela. E quando você tem uma líder aonde que ela praticamente ela exemplifica a alegria de ser como que você pode ser, você tem que seguir uma pessoa dessa. Jesus Cristo fazia assim. Jesus Cristo, ele sempre praticamente exemplificava. Ele era humilde. Ele podia nascer no castelo? Podia. Ele poderia mandar em todo mundo? Poderia. Mas em vez de mandar, ele resolveu abraçar. Ele resolveu servir. Agora vamos lá. Eu tenho funcionários. Imagina se um funcionário seu ou uma pessoa da sua equipe te traiu.
e traiu feio, falou muito mal de você. Você teria coragem, que é coração, mas ação, a palavra coragem, de lavar os pés dessa pessoa? Jesus Cristo mostra isso pra gente. Isso é uma liderança servidora. É uma liderança que praticamente você tem que exercer exemplificando. Exemplificando que você pode ir no estado da humanidade aonde que você quebranta a sua natureza. Eu estou fazendo um jejum que eu tenho que ficar 1 hora conversando com Deus. Ele é meu coach. Eu fico 1 hora conversando com Deus. Gente, minha agenda é maluca. Então, para ficar 1 hora inteira, e eu adoro conversar. Se a Karina deixar, a Karina só me falar a hora que eu tenho que acabar aqui, senão a gente vai até 10 horas da noite aqui, viu? Eu amo conversar. Por quê? Porque foi um dom, a especialidade do Espírito Santo não é transformar o impossível em impossível. Eu era gago. Então, eu não posso enterrar esse talento. Eu tenho que estudar muito para não deixar esse talento lá embaixo da terra. Aí o que eu comecei a fazer? Fiz faculdade, formei e praticamente fiz pós-graduação em marketing aí na UFO, não sei quem que é de Uberlândia aí, em Minas Gerais. Depois eu fui para São Paulo e fiz como se fosse um mestrado no marketing digital com uma pessoa chamada Érico Rocha. Depois eu voltei para Uberlândia e fiz um doutorado em empresa autogerenciável do Marcelo Germano. Depois voltei e fiz a Academia da Produtividade com o Jerônimo em São Paulo também. Voltei para São Paulo e fiz um curso chamado Lançamento Meteórico do Thales Kinderé. Voltei para São Paulo e de tudo. O mais desafiador foi esse último curso, que foi a formação do meu coach PNL Trainee. O estado da mente que eu tinha que dominar era andar em cima do fogo. E eu confesso que eu estava com medo. Mas eu lembrei da passagem de Pedro, aonde que ele andou em cima das águas. Muita gente desistiu. Muita gente não quis a formação. Eu resolvi encarar. E desde pequeno eu tive uma frase que carrega comigo: tá com medo, coloca a fralda e vai. Esse poderoso e energizado, o poderoso vem de Deus, porque ele é dono de todo o poder. E a energia do Espírito Santo, ele é dono de toda a energia. Sim, eu vou. E comecei a controlar. 1 hora controlando meu estado de energia. E um dia, quem tiver praticamente aí uma oportunidade de participar de algum treinamento, eu estou fazendo a Semana do Marketing Digital. Eu vou depois compartilhar aqui nessa live o link onde que eu estou dando muitas aulas de marketing digital. De repente você tem um parente, um amigo que precisa de entrar nessa sabedoria do marketing. Não é só o digital, mas a sabedoria do marketing. E lá você vai ter muitas aulas, muitas sacadas. E voltando para o coach, eu 1 hora dominando o meu estado de energia. 1 hora. O que eu vejo, eu crio. O que eu crio, eu faço. O que eu faço, eu sou. O que eu sou, eu tenho. Para me ter, eu tenho que visualizar. Eu me visualizei do outro lado da caminhada do fogo. E lembrei quando Pedro caminhava sobre as águas e ele olhava para Jesus Cristo. E quando ele olhou para Jesus Cristo, ele não afundava. Mas quando ele olhou para o problema, ele começou a afundar. Talvez na sua vida você não está conseguindo chegar no ponto B, porque no ponto B tem uma caminhada de fogo. E você está com medo, você está descalça. E você tem tanto medo que você paralisa. E você começa a se julgar. Eu sou burra, eu não dou conta, eu não tenho dinheiro. E começa a ficar criando desculpas e olhar para a tempestade. E Pedro e Jesus Cristo, naquele dia, nos ensinou para não olhar para a circunstância. Olha para Cristo. Olha para o seu objetivo. E eu fui. E quando eu finalizei a minha caminhada, gente, você entra num estado de alegria tão forte, passa um filme na cabeça, porque eu tinha um sonho de ser coach. E ali eu entrei no estado mais alto que existe do coach no Brasil, praticamente. É o Coach L. E eu tinha outras formações, até mesmo nessa parte de coach, mas eu tinha que ter essa formação. Eu buscava por essa formação. E acredita que a oração é como se fosse uma máquina do tempo. Se você visualiza, anota, eu estou com o meu caderno de oração. A Karina, quando eu vejo os stories dela, ela está lá com o caderninho de agradecimento. E a palavra agradecer significa a graça descer. De repente você não está conseguindo superar os seus resultados porque você só reclama, murmura e começa a olhar só a circunstância, olhar só as tempestades. Irmã, tira o óculos da negatividade. Comece a enxergar Jesus Cristo como centro, como objetivo final da sua vida. Não importa de onde que você veio, importa para onde que você vai. E para você ter resultado em qualquer área. Lembra
que a base da saúde é importante, da família é importante, de Deus é importante e profissional é importante. Se você está numa cadeira, eu não sei quantos pés tem essa cadeira sua aí, mas se eu tirar um pé da sua cadeira, se eu tirar um pé da sua mesa, ela vai cair. O equilíbrio, o Espírito de Deus planava sobre as águas, equilibrava sobre as águas. Talvez a sua vida não está tendo mais resultado porque está faltando equilíbrio. E tudo começa no seu pensamento, na organização do seu pensamento. A Karina ontem falou que ia encostar o celular, que ia aproveitar os filhos. Esse tempo, quando você resolve aproveitar, chama tempo de Kairos, ou Kairos em alguns idiomas diferentes. O tempo Cronos, que é o cronológico, é o tempo das 24 horas que todo mundo tem igual. O que difere uma pessoa que tem sucesso de uma pessoa que não tem sucesso, que não tem resultado, é o tempo de Kairos. Se você está na frente de uma possível pessoa que você pode cadastrar, concentra no Kairos. Estuda técnicas de venda. Estude gatilhos mentais. Começa a se aperfeiçoar. Progressão, ela é melhor que perfeição. Anota essa frase. Às vezes você quer estar perfeita para dar uma palestra, para fazer um encontro, para marcar com uma pessoa de nível maior. Aí você fica com medo, procrastinando. Depois eu faço, amanhã. Até hoje você duvida se esse negócio dá resultado ou não. Nada vai dar resultado se você não acreditar. Se você não acreditar, não dá resultado. Se você acreditar que dá resultado, vai dar. Não é o Douglas que está falando isso. Tem um carinha lá atrás chamado Albert Einstein. Ele fala que existe dois tipos de pessoa. Primeiro, que nada é milagre. Segundo, que tudo é milagre. Na minha vida, eu acredito que tudo dá certo, porque tudo é milagre. Até mesmo as coisas que dão errado, as pessoas que de repente me largaram, que pessoas? Eu já tive muitos funcionários, tive 4 filiais em Minas e 2 em São Paulo. Aquela empresinha que começou só eu e minha esposa. Mas quando é o Espírito Santo que escolhe a equipe, você faz o extraordinário. Então, rotinas extraordinárias, resultados extraordinários. Do lado de cá, tem também alguém quer participar do vídeo, acho que chama Verinha, que pediu para participar do vídeo aqui. Do lado de cá, tem, além de rotinas extraordinárias, equipes extraordinárias, resultados extraordinários. Se você tem uma equipe onde que a média das pessoas ela não está conseguindo estruturar um bom resultado, está na hora de você buscar mais pessoas para a sua equipe. E talvez o problema seja você. Isso mesmo. Talvez o problema, o vitimismo, ele está atrapalhando você de vencer. Está atrapalhando você de fazer o network. Imagina se a mulher lá, que eu contei a primeira história do azeite, se ela era brigada com toda a vizinhança, se ela só fazia fofoca, se ela falasse mal de todo mundo. Você acha que as pessoas, as vizinhas dela, iria dar a vasilha para encher de azeite? Não ia. Não ia mesmo. Então para de ser vítima. Gente, ninguém, Jesus Cristo não gosta de vítima. Ele não gosta, gente, de murmuração. Nenhuma parte da Bíblia, eu já li, a Bíblia é um livro que eu tinha em casa, então eu li ela várias vezes. Em nenhuma parte da Bíblia está escrito que Jesus Cristo passava e curou a mulher da Mary Kay que estava dando chilique. Não existe. Não existe murmuração. Não existe reclamação. Então começa a visualizar coisa boa. Se você controlar seus pensamentos, você vai chegar no extraordinário. E você vai chegar no topo. Eu falo muito, rumo ao topo. É lá que a gente tem que mirar. E quando você chega nesse topo, vai ter outro topo. E vai ter outro topo. E vai ter outro topo. A caminhada ela não pode parar. E o mais interessante, quando você chega no topo, você nunca chega sozinho. Você leva muitas pessoas. Por meio do seu exemplo, por meio da sua perseverança e persistência. E persistência é diferente de insistência. Insistir é insistir em algo errado. Insistir no pecado. A persistência é quando você se posiciona. Eu vou ler alguns comentários aqui. Olha o jeito que está meu ambiente de trabalho aqui. Olha aqui, ó. Tem uma luzinha de cá. Tem uma luzinha de cá. E aqui tem... Você não consegue escutar, mas eu coloco um louvor bem baixinho para me acompanhar nesse trabalho. E o ambiente, ele muda muito a pessoa. Se você está querendo emagrecer, aí você tem amigos que só quer te levar para a pizzaria. Você acha mesmo
que a pizzaria vai fazer nesse rodízio você emagrecer, cuidado com esse ambiente. O ambiente, ele influencia no seu resultado. O ambiente, a média das 5 pessoas, também envolve o ambiente. Você anda com pessoas que reclamam, você anda com pessoas tóxicas, você anda com pessoas que só vê o lado negativo de tudo. Daqui um dia, você vai estar igual. Começa a andar, se você for o mais inteligente da mesa, tenta trocar de mesa, tenta buscar uma mesa onde que você não vai ser a mais inteligente, porque você tem que viver aprendendo. Olha o tanto de curso que eu fiz, estou nos Estados Unidos, já fechei o contrato, gente, eu me emociono, porque eu lembro, aos 14 anos, eu não tinha dinheiro para comprar um passe de ônibus. Um passe de ônibus eu não tinha dinheiro. E eu fechei meu primeiro contrato nos Estados Unidos com uma grande empresa em Orlando. E meu nível de inglês, gente, não é dos melhores, não é. Poderia muito bem falar, arrumar um monte de desculpa para não vir, porque não tinha afluência no inglês, meu inglês não estava preparado. Só que eu tenho uma coisa, eu era gago. O Espírito Santo fala por mim. O Espírito Santo colocou Pentecostes ali e aquele tanto de apóstolo começou a falar em idioma diferente. Quando eu não sei, eu peço ajuda para o meu amigo. Aqui em Orlando, desculpa, aqui nos Estados Unidos, eu estou em Long Branch, são 4h40. Então, para entrar nessa live, eu acordei hoje 2h50 mais ou menos. Aí o que eu fiz? Já peguei meu caderninho de oração, já peguei meu café, já tenho uma xícara do Espírito Santo e ali eu converso com o Espírito Santo. Ele vai dar meus insights, a minha proteção. E eu começo a falar, Espírito Santo, me ajude a orar, porque eu não sei orar. Igual Pedro disse para Jesus Cristo. Jesus Cristo vira para Pedro quando negou, e detalhe, nas antigas escrituras estava escrito que um ia trair, mas não estava escrito que um ia negar. Aí Jesus Cristo tenta avisar Pedro, Pedro, eu te amo, em cima dessa pedra você vai construir a minha igreja. Aí o cara se enche, né? Ele se enche, então vamos agora e vamos. Aí ele, opa, afasta de mim, Satanás, afasta de mim. Na mesma hora que Pedro recebe um elogio, ele já vem com uma crítica. Então, gente, a crítica ela é construtiva, ela é boa. Tem aquela crítica da inveja, essa é ruim, mas tem a crítica do seu líder. Essa é fundamental para o seu crescimento. Fundamental do seu crescimento. E Pedro não sabia. Ele arrotava uma liderança que ele ainda não tinha. Ele não tinha a humildade de aprender. E Jesus Cristo tentando ensinar aquele cabeça dura. Não é à toa que Pedro significa pedra. Aí ele começa, não, que isso, olha o jeito que Jesus Cristo falou comigo. Aí ele fala, antes que o galo cante, tu me negarás. E ainda 3 vezes. Jesus Cristo é muito específico, né? Aí, isso era umas 3 horas da tarde, 4 horas da tarde. Aí Pedro, eu nunca vou te negar, nunca vou te negar. Arrotando uma liderança que ele não tinha. Em vez dele escutar, não. E ainda Jesus Cristo, ele chama Pedro para orar. Pedro, Tiago, João, vem orar comigo, que eu estou com medo. Eu sou um líder, mas eu estou com medo. Ele falava, vem cá orar comigo. Se tinha 12 na equipe, por que ele não chamou os 12? Ele chamou só 3, porque 3 era muito mais próximo. Vamos dizer o seguinte, vamos dizer que Jesus Cristo hoje é o diretor nacional. E aqui embaixo tem os outros diretores, e aqui tem outras. Então, gente, sobe logo, está na hora de você subir logo. Imagina se você está andando com Jesus Cristo e ele não te chama para orar. Não, meu amigo, se o seu resultado não teve a capacidade de levar você para uma oração junto com Cristo, aumenta o seu resultado, aumenta a sua rotina. E pronto, ele chamou Pedro, Tiago e João. E Pedro, Tiago e João, Jesus Cristo está lá orando. Olha a oração de Jesus Cristo, que linda oração. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. Ele estava com muito medo. Alguns estudos dizem que Jesus Cristo nesse dia suou sangue, o estado de medo que ele estava. Eu vou repetir a oração mais devagar. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele estava falando, pai, eu não quero morrer desse jeito, eu estou com medo. Papai, eu estou com medo. Imagina seu filho falando, mamãe, eu não quero morrer desse jeito. Vai doer muito, vai doer.
mas se for para o bem de todo mundo, da nossa família, eu vou morrer desse jeito. Aí ele fala que seja feita a sua vontade. E quando ele volta, Pedro está dormindo. Assim, acorda, ora, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso, da importância do jejum, para você fortificar até a vontade de dormir, até a vontade. Hoje eu acordei 10 para as 3, eu estou aqui feliz, tomei um banhozão e já estou felizaço. Por quê? Rotinas extraordinárias, resultados extraordinários. Eu estou aprendendo com Jesus Cristo, ele é meu coach, ele é meu mentor, ele é meu líder. Rotinas extraordinárias, resultados extraordinários. Pedro nega Jesus Cristo. E olha que ele foi avisado. E ainda ele comete quase que praticamente o que Pedro fez antes, ele corta a orelha de um soldado. Imagina se todos os soldados naquele momento matam todos os apóstolos e matam Jesus Cristo. Aquele milagre que Jesus fez de curar e colou a orelha do soldado de novo não estava escrito nas antigas escrituras. Quando você não resolve as coisas no planejamento, na oração, você quer resolver na execução, você quer resolver no braço. Aí tudo piora. Você deixa para bater meta no último dia do mês. Você deixa para bater meta na última semana do mês. Você não planeja, que é o método CEP, conhecimento, experiência, planejamento e execução. Aí Pedro tem que fazer ali agora um milagre. Aí Jesus Cristo faz o milagre na hora. Maria Ângela, no Instagram é Douglas Alves _coach e no YouTube é Douglas Alves Palestra Empresarial. Quando você traz de novo Pedro, depois que ele faz a loucura, e Jesus Cristo ainda fala, Pedro, você acha que eu não conseguiria, logo, se fosse na força, eu pediria ajuda para meu pai e me mandaria 12 legiões de anjos. Pedro, não é assim. Aí ele faz um milagre ali, fala que está na hora do poder das trevas, ele é a luz, por isso que ele nasceu de noite, para ele vencer as trevas. E Jesus Cristo vai, ressuscita, e ele volta. E o que Pedro faz, gente? Quando nega as 3 vezes, ele volta para a vida antiga. De repente você está aqui agora construindo uma equipe, tijolinho por tijolinho, e lembra que a maior muralha que existe no mundo é da China, e ela começou com pequenos tijolinhos, e às vezes você está começando a cadastrar 1, 2, 3, 4, 5, seu primeiro mês foi bem, seu segundo mês foi bem, seu terceiro mês foi bem, aí a motivação vai baixando, aí o combustível vai baixando, porque você quer um resultado impossível em 4 meses, não é assim. Aí você quer tudo imediato. Você não está construindo a sua muralha, você não está construindo seu tijolinho por tijolinho, você não está fazendo a sua oração, você não está fazendo a sua rotina extraordinária. E o resultado some. Ainda você fala, isso não dá resultado não. Lógico que dá. Se dá resultado para alguns e não está dando para você, você está sendo vítima. E você está terceirizando essa responsabilidade para outra pessoa. Só você, apenas você que é responsável pelo seu resultado. Tá bom? Então para de ser vítima. E Jesus Cristo, olha, Pedro volta para a vida de pescador, ele volta com Pedro, Tiago, ele chama Tiago, ele chama João, ele chama um monte de apóstolo que estava treinado para levar a palavra para o mundo. Olha que perigo. Aí Jesus Cristo teve que ir atrás do líder. E quando ele vê o líder caminhando nas águas, aí ele fala, o Jesus Cristo brinca, né? Jogue a sua rede do lado direito. E isso já tinha acontecido com ele no passado, ele joga a rede na palavra. Aí Jesus pergunta, Pedro, você me ama? Aí Pedro, mais triste, arrependido. E tem uma história que fala que quando um pecador se arrepende, eu chego a arrepiar. Quando um pecador se arrepende, o céu faz festa. Aí Pedro fala, me ensina a te amar. Eu não sei te amar. O meu amor é filial, o meu amor é pequeno. Eu quero um amor ágape. Me ensina a te amar, Jesus Cristo. Então, às vezes, o que precisa para a sua vida é você ter a humildade de pedir ajuda, ter a humildade de olhar para Jesus Cristo e falar, me ensina a te amar, me ensina a orar. Você olhar para a sua líder, me ensina a trabalhar. Eu quero ter um resultado extraordinário. Às vezes você está começando a pular etapas. E as etapas é muito importante para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Eu não sei até que hora que eu tenho, agora são aqui 4h48, e deve ser 6h48, mas alguém tem alguma pergunta? Eu quero responder alguma pergunta.
Sei lá, quem fizer uma pergunta legal aí, eu vou dar um e-book que eu acabei de escrever, um e-book maravilhoso sobre rotinas extraordinárias. Vai. Então, quem quiser aí escrever alguma pergunta, eu vou responder a pergunta agora para vocês entrar na semana poderosas e energizadas. E rumo ao topo, não esqueça, hein? Rumo ao topo. Alguém tem alguma perguntinha? Pode escrever a perguntinha aqui. Deixa eu ver se alguém já escreveu uma pergunta aqui em cima e talvez eu não vi, né? Vamos lá. Oi, Verinha, tem problema nenhum não, viu? Rumo ao topo. Karina tá aqui. Não, acho que ninguém colocou pergunta aqui pra cima, não. Então, se alguém tiver alguma pergunta, pode escrever a pergunta aqui. E é a primeira ou a segunda que fazer a pergunta, eu vou dar um e-book que eu acabei de escrever. Um e-book que pode te ajudar muito nessas rotinas extraordinárias. E quando a gente tem dentro do nosso coração a certeza da onde que a gente chegar, um alvo. Quem tem um alvo, ele tem uma chance de acertar. Quem não tem um alvo, não tem chance nenhuma. Então, minha amiga, tem um alvo, tem as suas metas. Isso aqui não é mantra mais, isso aqui não é ajuda. Tem muita gente que fala é autoajuda. Sabe como que eu li os livros do Flávio Augusto, do Caio Carneiro, do Primo Rico? Eu lia não pensando, principalmente geração de valor. Inclusive, fui convidado para ser embaixador do Flávio Augusto. Na verdade, já sou embaixador do Flávio Augusto aí em Minas Gerais. E eu tenho um vídeo meu no Instagram do Flávio Augusto. Ele colocou um vídeo meu no feed dele. Gente, isso é extraordinário, porque é um ídolo que eu tenho. E repare que não é autoajuda. Quando eu li aqueles livros, sabe o que eu pensava? Ajuda do alto. Ajuda do alto. Então, tenta sempre imaginar que são ajudas do alto. Deixa eu ver se tem aqui uma pergunta. Qual seria uma rotina extraordinária, Ana Souto? Ana, a rotina extraordinária depende de onde você quer chegar. Então, eu não posso te falar um exemplo de rotina, porque não existe uma rotina certa. Existe a sua rotina. A minha rotina é acordar cedo, normalmente quando não estou viajando. 10 para 5 da manhã eu acordo, faço meu café e o café para o Espírito Santo. Faço minha oração. Medito um pouquinho e depois eu sempre tenho o objetivo de colocar nas minhas redes sociais 10 stories no Instagram, 3 de manhã, 3 de tarde, 4 de noite. Eu tenho o objetivo de fazer uma live por semana, de publicar no Facebook, no TikTok, que é a nova rede social, no status do WhatsApp, no YouTube uma vez por semana e no LinkedIn uma vez por semana. E todos os dias eu faço podcast nos meus grupos exclusivos de aulas de marketing digital. Rotina extraordinária, quando eu chego no escritório, aí eu vou para uma academia, para um crossfit, para uma caminhada, para uma corrida, depois eu vou trabalhar. Eu sempre gosto de tomar banho na água gelada. Confesso que menos 5 graus, igual tá aqui, eu não estou conseguindo tomar banho na água gelada, mas está quase na gelada já. Estou conseguindo quase na gelada. Eu gosto de tomar banho porque me reanima. Aí eu sempre coloco o despertador também, Ana, 10 para 5, mas eu não acordo, eu não levanto. Eu fico mais 10 minutinhos abraçado com a minha esposa. Por quê? Porque agora é segredo, ainda bem que isso aqui tá fechado, né? Ainda bem que esse grupo tá fechado, ela tá dormindo. Eu fico mais 10 minutinhos abraçado com ela, aproveitar mais uns 10 minutinhos acordado, e ali eu fico orando por ela, eu fico revestindo ela da armadura de Deus, 10 minutinhos orando para ela. E depois eu levanto e começo o meu dia. E no meu escritório a gente faz oração de manhã, de tarde e praticamente no finalzinho do dia, quando a gente está indo embora. 3 orações com a minha equipe inteira. Quando eu estou em viagem, a gente faz oração por vídeo. Vamos ver se eu respondi. Essa é a minha rotina, Ana. Cada um tem a sua, né? Mas tem que ser uma rotina que te tira da zona de conforto. A lei de Pareto, depois você estuda essa lei, que é 80-20. O que 20% dos seus pensamentos, das suas estratégias, equivale a 80% dos seus resultados. Aline Costa, ela mandou uma pergunta até legal. Como fazer para colocar em prática todas essas dicas? Porque começamos bem e depois desanimamos. Preparar a nossa mente a manter o foco. Mente renovada, aquele que é transformado, Albert Einstein fala, Aline, que uma mente, quando você expande, nunca mais ela volta ao tamanho normal. Então, anota essa frase também de Albert Einstein, tenta expandir a sua mente.
De repente, os seus resultados que você está tendo agora são frutos do que você está estudando ou do que você está fazendo. Para ter resultado diferente, você tem que fazer coisas diferentes. E hábito e rotina, você não pode mudar. Por exemplo, sei lá, leitura. Tony Robbins, o que ele fala? Ele larga de comer, mas não larga de ler. Tony Robbins é um dos maiores coaches que eu sigo do mundo. Tem até um depoimento lindo dele no Netflix. Pode estudar isso aí. Agora, para você não perder o combustível para te levar para o próximo nível, você tem que ter uma palavra chamada propósito. A palavra propósito não é só um propósito, sei lá, quem tem filho sabe o que eu estou falando mais. Eu não tenho, o que eu vejo eu crio, eu quero ter 2 gêmeos, tá? Um homem e uma mulher, muito específico ainda. Eu acho que vai nascer em janeiro de 2021. Coloquei data. Isso é uma meta smart. Aline, você tem que ter dentro do seu coração um propósito. Mário Sérgio Cortella, ele fala que a palavra propósito vem de propositum, do latim, tudo aquilo que vem adiante. O que te tira da cama? Esse propósito, ele tem que ser forte. Ele tem que ser, em Salmo 51, fala de um propósito inabalável. Mesmo no arrependimento do pecado de Davi, ele construiu um coração mais branco que a neve, pediu isso para Deus, e um propósito. E esse propósito tem que ser inabalável. Então tenha um propósito inabalável, que nenhuma rotina vai ser quebrada. E eu acho que é isso. Acho que todo mundo que está aqui. Então quem fez as perguntas, que foi a Aline, rotina extraordinária, Vânia, eu acabei de falar um pouquinho da minha. E deixa eu ver quem foi a outra que fez, a Ana. Pode me chamar que eu vou mandar o e-book para vocês, tá bom? E me chama lá no Messenger aí do Facebook, que eu te mando o e-book que eu escrevi. Então é isso. Eu vou finalizar agora com uma oração e que cada uma mentalize nessa oração. Convido você para fechar os olhos. Pode fechar. Se você estiver fazendo mais de uma coisa agora, pare um pouquinho. Dedique 5 minutos, 2, 3 minutos dessa oração para Deus. Respira ar positivo e solta ar negativo. Respira ar positivo e solta negativo. E nessa oração, entrega para Deus a ansiedade. Entrega para Deus a depressão. Comece a imaginar onde que você quer chegar. Se é uma casa nova, quantas portas tem essa casa nova? Se é um carro rosa, imagina o cheiro. Que carro que é? Imagina você ligando esse carro. O propósito, ele é muito mais forte que apenas uma casa, porque às vezes o dinheiro compra a casa, mas não te dá o lar que você precisa junto com a sua família. Às vezes o dinheiro compra o remédio, o carro, mas ele não te dá o conforto de uma viagem ou não te dá a saúde. Então entregue para Deus a vontade dele na sua vida. Você corre tanto atrás de uma padaria e Deus te ensinou que é o pão de cada dia. Ou seja, tijolinho por tijolinho. Imagina você daqui 35 anos, 30 anos, aonde que você vai estar? E nessa breve reflexão, eu te convido para você entrar no quarto branco. E nesse quarto branco, chega o médico, ele está com o cabelo meio grisalho e te dá uma notícia um pouco triste, falando que você vai ter apenas mais 5 minutos de vida. E você fica um pouco desesperada. E a primeira pessoa que vem despedir de você é aquela pessoa que vive praticamente na sua dependência, ou emocional, ou física, ou é aquele companheiro. E a pessoa já sabe da notícia, está com os olhos muito vermelhos. E você está bem, você está tranquila, porque você conseguiu ter sucesso na vida. Você conseguiu deixar um conforto para a família sua. E a pessoa vem despedir, ela pega na sua mão, passa a mão na sua sobrancelha, faz um carinho no seu rosto. E é muito tempo que você não vê a cor dos olhos dessa pessoa. Você começa a olhar para ela, emociona, ela te dá um abraço. A segunda pessoa pode ser uma criança, pode ser aquela pessoa que verdadeiramente você tem ela, o seu propósito inabalável. E essa criança entra, te dá um beijo na mão, e essa criança, ela praticamente solta um sorriso.
E você consegue ver a covinha dela. Você vai lembrar dela daqui 20 anos, numa formatura, que você não vai estar sentada lá na formatura. Você vai lembrar dela no casamento, onde que você não vai estar entrando no casamento. E essa criança fala: ai, mamãe, você podia tanto ter uma rotina mais saudável, mamãe. Eu queria tanto que você entrasse comigo na formatura. Aí as outras pessoas da sua família vai chegando e você vai despedindo uma por uma, até o seu corpo parar de movimentar. E você começa a despedir de cada uma pelo olhar. É desafiador a despedida. E quando você despede da última, seus olhos se fecham, você escuta o último grito e de repente é daquela pessoa que você mais ama. E de repente você vê muita luz no seu rumo e uma escada de madeira grande. Você começa a subir esse degrau. E o primeiro degrau, ele é desafiador. Você tentar subir no outro degrau, de longe você vê um homem lá em cima. Você não consegue reconhecer quem é direito. E o primeiro degrau é o degrau do perdão. Você tem que liberar perdão para quem te machucou, para quem te feriu. A exemplo de José, que teve que liberar perdão para os seus irmãos, que vendeu ele como escravo. Ele sofreu muito, mas ele liberou perdão. E você não consegue liberar perdão. A pessoa te machucou muito. Mas Jesus tem um recado para você, minha amiga. Jesus fala que tudo que aconteceu foi para te deixar mais forte. Pula para o próximo degrau. E ele joga um raio do Espírito Santo e te puxa. E você começa a voar. E cada degrau, você vai lembrando de cada pessoa da sua família, até chegar na frente dessa pessoa. E quando ele te dá um abraço, você olha dentro do olho dele, o olho dele é lindo, com um trovão azul no olho. Ah, que lindo. É extraordinária a presença dele. Ele tem um cheirinho de uma pessoa muito doce que já se foi, uma pessoa que faz falta na sua vida. Que cheiro lindo, que cheiro bom, Jesus Cristo, que essência. E ele fala no seu ouvido: nunca deixe a sua essência, nunca perca a sua essência. Você é um perfume que eu deixei lá na terra para deixar as pessoas que vivem do seu lado mais feliz e mais agradável. Nunca perca a sua essência. Em nome de Jesus, essa é a oração de hoje. Tomara que você tenha um dia poderoso, energizado e que essa oração possa transformar a sua semana. Lembrando que essa semana eu vou dar dicas de marketing digital no meu grupo de WhatsApp. Vou deixar o link aqui. E quem quiser no meu Instagram, Douglas Alves _coach. Rumo ao topo. Gratidão.